Olá pessoal, eu sou o Omar e estou falando aqui do Portal da UP. Dando continuidade ao nosso assunto sobre instrumentação, projeto de instrumentação, a gente vai partir já para a nossa segunda apresentação, que é sobre simbologia. Simbologias empregadas nos fluxogramas, nas malhas, para que a gente possa desenvolver documentos de instrumentação. Ok. Semana passada, nós falamos sobre a identificação. Falamos alguma coisa sobre fluxograma e falamos sobre identificação. Hoje, nossa continuidade, como citei, é simbologia. No caso da identificação, temos aqui um tag, só para relembrar. Esse tag, essa constituição aqui, ele tem uma unidade, você pode colocar. Você tem o tipo de instrumentos, aqui é crucial na norma ISA. O número sequencial da malha, né? Você tem N malhas num sistema, no caso aqui ela tem um número sequencial. E o sufixo, às vezes você tem duas medições no mesmo sistema. Então você pode ter, por exemplo, estar com uma medição para uma saída de uma bomba e de um lado direito e outra para o lado esquerdo. Então você tem duas medições dos instrumentos A e B. Ok. Tudo isso aí vai ser regido pela norma ISA 5.1. Que um exemplo de instrumentação, apesar de que não é do nosso meio, mas essa também não deixa de ser um controle de tráfego. Existe uma sala de controle com uma série de equipamentos de campo que estão supervisionando através dessa sala aqui, desses monitores. Aqui já é uma sala de controle de um sistema de unidade eólica. Ok? O nosso, mais especificamente, o que nós estamos vendo com a instrumentação industrial, vem uma sala de controle de processo. É exatamente como aqui. Ok? Bom, para que a gente possa trabalhar, executar um projeto, nós precisamos fazer toda a identificação, como já citado, mas ao mesmo tempo temos símbolos para interpretar um fluxograma ou um diagrama. Então, existe uma normalização da ISA 5.1 e a gente precisa obedecer. Ok? Aqui, por exemplo, são símbolos de instrumentos. Vocês vão ver aqui que você tem várias simbologias, né? Então você tem instrumentos de campo, esse tem um círculo de 12 milímetros normalmente. Então quando ele está vazio assim, ele está no campo. Vocês veem aqui que é montado em campo, ó. Depois você tem montado no painel, tem essa linhazinha no meio, né, dividido. Quando ele é montado atrás do painel, você não está na tela sinótica na sua frente, ou o instrumento está na sua frente, ele está montado atrás. E também você tem uma montagem local, né? Montada em painel local de equipamento. Às vezes você tem um painel, tem o controle dele, o instrumento dele, mas ele está montado num painelzinho no campo. Então você tem essa simbologia aqui. Nos displays, né, de equipamento, normalmente a gente estão em displays, né, seria nosso sinótico, ele tem toda essa simbologia de círculo citada como no campo, mas ele está indicando que ele está num painel, um quadradinho, tá vendo? Ele está numa sala de controle já.
Você tem funções que são executadas somente pelo computador, tá vendo? Quando você tem esse sextavadinho, mas sempre com as mesmas simbologias de em campo, que são instrumentos inteligentes, nesse caso aqui, computador, né? Em sala de controle, atrás do painel, na sala de controle, e também em painéis no campo, né? Você tem os instrumentos inteligentes. O PLC sempre vai estar o quadradinho, né? Que está numa sala de controle, só que ele tem esse quadradinho invertido, esses dois triângulos aqui. É um losanguinho ortogonal. Dessa forma aqui. Ok? Muito bem. Então essa é uma simbologia que a gente tem que conhecer para poder interpretar se é de campo, se está num painel, se está no computador, se é num PLC, e a gente também vai falar sobre SDCD. Aqui é só a ilustração de um computador, um PLCzinho pequeno. Você tem aqui as entradas deles, I/O, você tem sinais discretos, sinais digitais, e ele tem uma capacidade limitada. Ele é pequeno, é para um pequeno processo, ok? Aqui, mesma coisa, uma tecnologia, né, apresentada, que você vai ter aqui a noção dos bornes, tá vendo? De entrada, todas as entradas e saídas, né? Aqui está até citando, né? Tem um modelo dele aqui, não vai nos interessar. Aí, ó, combinando diversas possibilidades de tecnologia, né? Com I/O, entradas e saídas analógicas ou digitais, né? E um sistema avançado para controle. Os benefícios, né? Na conexão ao sistema de I/O, programação conforme a norma ICE 6113 e pode ser combinado com idiomas de alto nível. Isso aqui é apenas uma especificação do PLC, ok? Bem, na verdade, o que é um PLC? PLC é um gabinete ou um painel onde você vai ter o controle de várias situações de um determinado processo. Você pode estar controlando várias malhas dentro da capacidade desse PLC para conduzir um processo medindo vazão, nível, pressão, etc. Ok? Você sempre vai ter alguém operando, né? Observando um processo, né? Isso pode ser no campo, numa sala de controle, esse exemplo aqui é no campo, tá? Aqui a gente já está num SDCD. O SDCD, o que vem a ser? Na verdade, é um gerenciador de vários PLCs. Às vezes você tem um processo, às vezes não, quase que em todos os processos, existem bateladas, né? Primeiro você faz vou dar um exemplo da máquina de papel. Você tem um controle da entrada de massa na mesa plana de uma máquina de papel. Depois você tem um controle de sucção para os rolos pegadores dessa massa de papel para começar a transformar a fita de papel. Depois você tem uma primeira bateria de secadores. Depois você tem uma estação de colar que o pessoal chama de cozinha, que faz a colagem, agrega toda aquela primeira fita de papel, passou pelo primeiro rolo de bateria, de rolos secadores, né? Aí ele é colado, depois vai para uma segunda bateria de rolos secadores para secar essa agregação com cola, né? E depois a parte de bobinamento, vai bobinar, fazer uma bobina do papel para poder já ir para outra etapa do processo. Então,
Quando você fala em SDCD, a gente está falando em vários controles. Você tem um controle de campo que vai fazer uma comunicação, talvez com uma estação de trabalho, nesse caso aqui. Nesse controle de campo você tem um painel de interfaces, né? Você sempre vai ter um gabinete para fazer essas interfaces. Você vai mandar sinais para essa área de controle e ao mesmo tempo você vai ter também saídas para outros terminais de controle, para controles manuais, controles de processos normais e inclusive para um controle administrativo dos negócios daquela produção. Seria uma sala de controle de produção. Mas esse é um exemplo de SDCD. Então, como eu citei o da máquina, você tem vários setores, só que ele gerencia da entrada da massa de papel até bobinar essa fita de papel, para bobinar esse papel. Então, o que acontece? Existem várias etapas e um tem trabalho em função do outro. Se você quebrar uma fita de papel no meio desse processo, todo o outro processo, os processos anteriores vão ter que parar. Por quê? Porque existe um controlador central disso, que seria o SDCD, que está conjugando cada controle local de cada setor que tem o seu PLC. Então seria um SDCD, controle de vários outros controles, ok? Um controle geral. Muito bem. Aqui mais um exemplo, né, de uma estrutura do SDCD, né? Você tem o computador central, vários outros computadores, né? Um tipo de rede, no caso aqui é Ethernet, né? E você ligando a vários outros setores, outras estações, e cada uma com o seu controle, área 3, área 4, etc. Só para que vocês tenham uma ideia do que é esse controle geral, o nosso SDCD, ok? Aqui nós temos algumas funções matemáticas que são usadas principalmente no caso do PLC e do SDCD. Então você tem os sinais que vão para o controlador, e no controlador você tem funções que você pode estar somando, você pode estar tirando médias, você pode estar subtraindo, fazendo pelo integrador, né, o PID, um proporcional integral, né, e derivativo. Você pode estar selecionando o sinal alto, o sinal baixo, polarizando, tem uma série delas, um multiplicador, extrator de raiz quadrada usado no caso de equações, né, exponencial, função. Então existem várias funções que são designadas num sinal dependendo do que você quer medir e do que você quer como resultado, resposta para que você compreenda o teu processo. Aqui um exemplo, isso aqui é uma malha de instrumentação, isso aqui foi feito pela OP, uma empresa aí, há muito tempo já. Então aqui vocês vão ver que nós temos uma malha, deixa eu pra cá. Essa malha foi tirada do campo, né? Uma malha, do fluxograma, né? Então você tem uma linha, essa linha aqui tem um medidor, um elemento primário aqui, um medidor de fluxo, nesse caso uma placa de orifício, que dá o sinal para um transmissor de fluxo, esse transmissor vai para um PLC. E esse PLC, tá vendo? Ele tem um número sequencial e está fazendo simplesmente uma indicação do fluxo. Ele não está controlando nada aqui, ele só está fazendo uma indicação. Mas em termos de malha, vocês vão ver, esse é um documento, nós vamos estudar como faz isso, tá? Mais à frente.
Mas vocês vão ver que você tem o equipamento de campo, olha lá, os bornes que estão no equipamento. Aqui, no caso, é o elemento primário, esse que está ligado à linha, ele tem um sinal aqui, ó, de pressão. Ele trabalha com uma linha de ar comprimido aqui. Tem uma alimentação de ar comprimido e está mandando um sinal capilar aqui. Esse sinal vai para um transmissor. Aqui estão os bornes desse transmissor, na malha indicado, né, na malhazinha. Essa aqui toda a parte de campo, tá vendo? Aí você identifica o cabo, quais são os cabos, quais são as conexões, e depois ele vai para um painel de interligação, né? Vocês estão vendo aqui, tem um painelzinho de interligação. Vou dar um zoom aqui para que vocês enxerguem melhor, né? Olha lá, de entrada. Daqui ele vai para o rack, painel lá do PLC. Porque o PLC, ele tem os bornes de entrada dele, as entradas digitais, as entradas analógicas, as saídas, etc. Mas você tem um painel de interligação no campo, o cabo vem até ele, do painel de interligação ele vai para o PLC ou SDCD, né? E daqui ele vai ter uma função, monitor e console. Você tem um console, a operação, você vai modificar alguma coisa ou não, e aqui simplesmente o seu visor na sua tela sinótica ou um instrumento no painel. Ok? Mesma coisa aqui, esse aqui também foi um outro trabalho realizado aí numa empresa, no SCP. Então a mesma coisa, só que esse daqui já tem funções mais definidas lá no computador. A mesma coisa, está vendo? O instrumento aqui de campo, os bornes que estão ligando, o cabo, qual a identificação do cabo, o painel de interligação que está no campo também, esse daqui, ó, vocês vão ver que aqui é campo. E daqui eles vão para o painel do PLC ou SDCD. Tem identificação dos cabos e a interligação, dizendo se o cabo é aterrado, se não é aterrado, etc. Para não haver ruído, interferências. Aqui já é a parte lógica dele. Quando ele entrou lá no PLC, você vê que nesse caso aqui ele tem várias funções. Ele tem um PID aqui, que tem o set de comando dele, né? E esse PID você pode ser mudado, ó. Tem um chaveamento aqui, que seria o console, né? O camarada muda, suponhamos, se for pressão, é o caso aqui. Então tem um set point de pressão definido. Se ele quiser mudar esse set point, ele faz a modificação. E o PID vai fazer a comparação e controlar isso. Aqui você já tem, ó, uma outra medida de intertravamento, né? Que se caso acontecer algum problema na medição que o PID está controlando, eles vão ter indicações em outras funções, tá ok? No caso aqui você tem indicação de pressão e intertravamentos também. Bomba, muito provavelmente, é um controle da pressão do sistema, ok? Bom, nós temos válvulas de controle também. Tem várias simbologias aqui, né? Tem normalmente essa com esse formato aqui, esse chapéuzinho, essa minha lua aqui, uma válvula de pneumática, um diafragma, né? Aqui você tem com atuador elétrico, né? Aqui você já tem um atuador hidráulico, ele tem um trocinho no meio, ou tipo de um pistão, né? Pode ser. Uma válvula manual, né? E aqui você tem uma auto-operada. Ela mesmo mede a saída e abre ou fecha, dependendo dessa medição. Aqui tem vários desenhos de vários deles, né? A manual, né? Ela só tem o volante, né? Aquela que nós comentamos de diafragma, né? Tá aqui, ó, o atuador dela. É assim, né?
A de segurança, se ela já tem essa mola aqui já é pré-definida com a segurança, com determinada pressão, ela já vai abrir o sistema, vai atuar essa mola aqui, abrir a válvula, né? O posicionador, essa aqui é uma das partes mais importantes na modulação de uma válvula, que ela vai abrindo, vai fechando, isso pode ser de várias formas, né? Nós temos uma série de tipos de comunicação, né, que são os protocolos, e ela vai trabalhar de acordo com esse protocolo. Aqui, por exemplo, poderia estar um 4 a 20 mA fechada, um exemplo, né? Poderia ser fechado ou aberto, mas 20 mA fechado e 4 mA totalmente aberto. Se você modular isso para 12 mA, está 50% aberta. E assim vai. Mas é o posicionador que dá essa posição para o diafragma subir ou descer, abrindo ou fechando a válvula, ok? Mesma coisa no atador de pistão, tá? Com o posicionador, nesse caso também, né? Você abre ou fecha o pistão ou, em função da modulação que você está indicando para o posicionador. Aqui também, ó, com o atador de pistão, né? Aqui o diafragma, né? Aqui motorizada, o motor vai para um sentido ou para outro sentido, através de uma válvula direcional ou de um comando elétrico, né? Atuando o pistão. E você tem a solenoide. A solenoide normalmente é uma on-off, abre ou fecha, sabe? On-off, ok? Beleza. Aqui um exemplo de uma solenoide, né, para que vocês visualizem a solenoidezinha aqui, ou ela abre ou ela fecha, ela não tem um controle proporcional. Aqui já tem ilustração de algumas válvulas, dessas que nós já citamos, mas uma ilustração física dela, né? Essa simbologia, por exemplo, com a Globo aqui, tá vendo? O diafragma dela, né? A cabeça de diafragma dela. Aqui é uma on-off também, ó, tudo ou nada, mas vocês viram a simbologia, lembra? Que a gente comentou sobre a simbologia de pistão. A mesma coisa aqui com uma auto-operada, também ela tem um sistema de mola aqui, mas ela mesmo se auto-opera como fosse uma válvula de segurança também, né? Aqui é a válvula de segurança propriamente dita e aqui é manual. Beleza. Aqui nós estamos apresentando algumas válvulas de controle e como que a gente identifica no fluxograma. Aí, agora vocês verem aqui, é uma válvula de controle de fluxo, né? FV. Aí, outra válvula de controle. E o número da malha, tá vendo? Aqui uma com o posicionador, né? Auto-operada, nesse caso aqui. Aqui, simplesmente a indicação dela, mas faltando aí nos sinais do posicionador, de onde vem, etc. Uma indicação bem simples, né? Ela vem com, na verdade, ela também com um sinal elétrico aqui. Aqui uma que você já está dizendo, ó, que você tem um instrumento que recebe um sinal elétrico, ele vai abrir, que poderia ser isso daqui, uma direcional, ele vai abrir ou fechar o ar para a cabeça da válvula de controle, para fazer ou a sua modulação ou um sistema on-off aqui, né? Então, normalmente, se fosse fazer uma modulação, esse daqui iria para um posicionador desse tipo aqui. E aqui ela ou abre ou ela fecha, ou ela recebe o ar ou ela joga fora o ar, ok? Aqui outros instrumentos, a placa de orifício, normalmente a gente faz assim, o Venturi, né? O Pitot, que é muito utilizado. Eu usei muito o Pitot em aviação, na aeronáutica, mas é um sistema bastante comum também na indústria. Ele consiste num tubo com bastante furos aqui, onde é feita a entrada de pressão do fluxo que está passando e ele vai modular uma câmera
para um sinal de indicação, ok? Pode ser um controle também. Ótimo. Aqui um princípio de funcionamento do Venturi. Isso aí a gente já comentou anteriormente, mas a gente vai fazer um assunto mais detalhado nisso aqui quando for falar de tubulação, ok? Fazer um curso específico de tubulação. Mas esse tipo de Venturi, você está vendo, o ar entra aqui, sai por aqui, ó, misturado com o produto, porque essa velocidade aqui é muito grande em função dessa garganta e ele vai sugar esse produto que está pressurizado. A gente vê isso daqui muito em sistemas de ar para limpeza em oficina. O camarada usa uma coisa, um instrumentozinho, né, que é fabricado mesmo na oficina, com tubos, fazendo um aspirador. Ele põe no ar comprimido, a mangueira de ar comprimido aqui, esse ar vai sair por aqui, tem uma válvula de retenção aqui, e esse ar vai, com a pressão que está fazendo é muito grande, né, com a velocidade que está fazendo aqui, saindo uma pressão muito grande, ele suga o que está por aqui, jogando em um outro sistema. Ok. Então, arranjos aqui de instrumentação. Vazão, né? Tem aqui o instrumento, o transmissor, que pode, nesse caso, é uma placa, tá vendo? Aqui é o indicador. Esse daqui, vocês vão ver mais à frente, aí pode ser esse medidor que a gente tem de água na entrada de casa, tá vendo? É um indicador. O transmissor de vazão aqui com placas, né? Tá vendo? E aqui também tem um indicador aqui, de montagem local, né? Aqui você tem um indicador local, ó. Não deixa de ser um rotâmetro. Tá vendo? Ele tem um flutuador aqui, o fluxo passa e em função da flutuação dessa esfera, o flutuador, né? Ele vai dar uma indicação aqui da vazão que está sendo executada naquele momento. Tá? Mais arranjos aqui. Aqui você já tem a placa de orifício com o transmissor mandando para um painelzinho de campo que está fazendo o registro dessa vazão, né? Aqui é a mesma coisa, está fazendo o registro da vazão e da pressão, ok? Olha lá, registro de pressão, montagem local. Tudo isso daqui montagem local, conforme nós vimos lá na primeira instrução de simbologias de campo, painel, SDCD, PLC. Aqui um medidor de placa de orifício. Vocês veem que ele tem duas tomadas, tá vendo? Então ele tem uma pressão na montante e uma pressão na jusante, e ele tem tomada. Uma característica interessante disso aqui, vocês vão ver no catálogo de um sistema que monte as placas, existe sempre um comprimento definido na montante e na jusante, senão você não consegue ter uma medição correta aqui. Então existem distâncias a ser obedecidas, X vezes o diâmetro do tubo, normalmente maiores na saída e menores na entrada. Aqui o nosso hidrômetro, a gente vai ter uma indicação local de vazão, comentamos anteriormente, né? Aqui já tem vários tipos de medidores de vazão, né? Então você tem a placa de orifício, tá vendo a placa, tá aqui a simbologia, né? O pitot, olha lá, aquele tubo perfurado que eu lhes falei, ó, que recebe aqui a pressão no tubo e vai fazer essa indicação e transmissão, né? Aqui o Vortex, a gente vai na parte de especificação e sobre instrumentação, a gente vai comentar o que é Vortex, o medidor mássico, você tem o elemento primário, o transmissor, né? Aqui um magnético, como ele funciona, então a gente vai comentar nas terminologias, né, de instrumentação.
Aqui um ultrassônico, idem, tá vendo? Sempre você tem o elemento primário aqui, FE, né? E o transmissor, sempre, para poder receber esse sinal numa sala de controle, que você vai fazer um controle operacional ou uma indicação. Aqui um rotâmetro, que você manda o sinal para um transmissor, está fazendo uma indicação local, mas pode mandar também para uma sala operacional. Né? E deslocamento positivo. Tá? Aqui vários arranjos, né? Arranjos típicos de instrumentação. Aí você pode fazer através de uma placa de orifício a medição de pressão, a medição de vazão, mas você tem que indicar isso no seu fluxograma para construir a malha e fazer o diagrama lógico, para que haja possibilidades de montagem e instalação do sistema e identificação do que se tem. Então vocês estão vendo que o documento é importantíssimo. Eu não posso fazer isso aí, eu já citei isso na aula anterior. A gente não pode fazer isso daqui sem... Bem, dando continuidade à nossa fala, eu tive um pequeno problema aqui no meu Snoopy. Então, o arranjo dos instrumentos, a gente falou agora sobre vazão, aqui também um de vazão controlando uma válvula, tá vendo? A placa de orifício veio, o transmissor já foi para um controlador, no caso aqui de campo, e já está mandando para a válvula, né? Toda essa instalação aqui, ó, você tem um painel onde está controlando e registrando a vazão e já emitindo para a válvula, ok? E é local, tudo isso aqui é local. Se tivesse um quadrado aqui, na figura, você saberia que estaria numa sala de controle, ok? Aqui, vocês vão ver o sistema como ele é, né? Você tem o transmissor, a placa, o transmissor, que é o elemento primário, tá? Aqui está o transmissor, né, de vazão. Você tem vários elementos de vazão, lembre-se disso. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, um aqui, ó, tá vendo? E ele está emitindo sinal lá para a sala de controle, ele faz a indicação. Lá no painel de controle, está entrando aqui no painel fazendo toda a indicação, tá? E o camarada, o operador, está vendo lá no seu monitor, na frente do painel, onde tem o seu console, ele faz as adaptações necessárias se tiver que acertar uma vazão ou modular isso daqui para um novo valor de set point. Ok? Aqui, por exemplo, você já tem a mesma coisa que nós citamos agora, mas aqui ele tem um alarme, ele tem um aviso. Ele colocou nesse controle, quando estiver muito baixo a vazão ou quando ela estiver muito alta, para que sinalize para ele. Então aqui ele percebeu, daí ele vai tentar fazer essa modulação se caso o sistema não operacional que ele quer, ou ele tiver que mudar isso. Ok? Outra situação, aqui mais indicadores, né? Vocês estão vendo aqui, aqui um indicador de temperatura, né? Um termômetro, a sua bainha, né? Aqui um indicador de pressão, um manômetro, né? Um caudal que dá uma escala local para ele poder fazer essa medição, que é com o fluto, conforme o flutuador, lembre-se. A mesma coisa aqui, um visor, né, num tanque. Aqui tem um exemplo, ó, o visor está aqui, ó, no tanque. Deixa eu mostrar um pouco mais próximo para vocês. Foi muito. Aqui talvez já melhor. Tá vendo? Você tem o visor aqui, o nível do tanque e no visor, ó, tá vendo essa linha vermelha? É onde o nível está. Tem um visor de campo no painel. Tá? Tem um tubo de vidro. Tá? Ele está por
vasos comunicantes. O que você tem, a altura que você tem aqui vai corresponder no visor. E ele tem uma escala que você vai saber exatamente quantos litros, qual o volume desse tanque aqui. Olha lá, está o visor. Aqui o controle de pressão, que é aquele indicador, né? Aqui o controle de vazão e aqui um controle de temperatura com a sua indicação. É uma malhazinha bem simples, mas é um sisteminha e a gente tem que entender isso daqui, né? Que fisicamente são dessa forma. Aqui idem, outra situação, né, de uma medição de vazão, tá vendo? Tem um controlador e vai controlar a válvula. Tá aqui, ó. Tá? O medidor no campo, com o transmissor. Aqui está o elemento primário, aqui está o transmissor, mandando o sinal lá para o painel, né, o SDCD ou PLC. Entra lá, tem as suas funções, faz as suas comparações e devolve para o campo. Nesse F, isso aqui é o posicionador dela, tá vendo? Ele transforma, no caso aqui, ele está liberando ar comprimido para entrar, abrir ou fechar esse diafragma. Ele recebe um sinal elétrico e libera o ar comprimido para a válvula, né? Existe, logicamente, uma linha de alimentação aqui. Mas vejam sempre que nós temos cabos, temos tubings, cabos, tubings, e tudo isso daí na instalação, a gente vai ter que aprender mais à frente como é que é feito isso daí no campo. Se é por bandeja, se é por tubo. Ok? Então, nós temos a parte de instalação, não é somente pegar o fluxograma e ir colocando, fazendo as malhas, fazendo o diagrama lógico, mas tudo isso daí também tem que ter uma planta posicionando isso em locais corretos, detalhes típicos, etc. Tudo isso nós vamos falar na sequência dessas apresentações. Aqui mais um exemplo, né? Mesma coisa, lá você tem uma válvula aqui on-off, tá vendo? Com um sinal, a alimentação, você tá vendo aqui, tá mais bem definido. Alimentação de ar, tá vendo? Uma válvulazinha, uma solenoide, ó, tá aqui, ó, aqui uma direcional, tá vendo? 3 vias aqui. E ele atua a solenoide, ela abre ou fecha para receber o ar, tá vendo? Olha o tubinho aqui, tá? Aqui a nossa linha no processo e aqui o nosso sistema elétrico ligando lá no PLC. Ok? O operador. Aqui mais alguns instrumentos. Nós temos aqui um transmissor, né, de temperatura na linha, tá vendo? Onde você vai mandar o sinal através desse conectorzinho do próprio instrumento. De pressão, né? O caudal e o de nível. Essa aqui num hospital não deixa de ser uma instrumentação. Você tem uma medição aqui de vazão e de pressão, né? Oxigênio, por exemplo, lá no hospital. Toda vez que a gente faz uma medição em painel, principalmente em painel, nesse caso aqui, a gente pode fazer um registro. Pode ser um registro da forma de fita, conforme está aqui, gráfico, né? Um registrador gráfico, ou um registrador digital. Esse também é um digital. Ele é gráfico e digital, ele tem uma memória para guardar todas as informações. Nesse caso aqui, a memória seria o registro numa fita, num registrador de papel. Ok? Aqui é mais arranjos, né, de pressão. A gente já viu o manômetro aqui, né? Já vimos aí se ele está no campo, se ele está num painelzinho, né? Lá no campo também, tá vendo? EILO,
o nosso manômetro. Vocês estão vendo aqui que tem PSI, mas você tem várias unidades que a gente também já tive apresentação sobre isso há bastante tempo. Mas acho que seria conveniente mais à frente a gente conversar sobre isso. Você tem o Pascal, você tem quilo por centímetro quadrado, você tem ATM, você tem PSI, você tem o milímetros de Hg, etc. A gente tem que entender tudo isso, ok? Já falamos aqui sobre esses transmissores. Aqui você tem mais um arranjo de pressão, tá vendo? A pressão sendo controlada, controlando essa válvula. Aí você vai para o controlador, ele vai lá. Aqui um alarme, a gente já falou sobre alarme, só que isso aqui é um alarme de pressão, tá vendo? A pressão chegou em determinado ponto. Aqui, mais uma malhazinha. Aí você tem o indicador de pressão, o transmissor, né? O elemento primário dele, que aqui no caso é uma placa de orifício, e o transmissor. Aqui ele já chamou, ó, placa de orifício, que é o mais correto, tá? O elemento primário e depois o transmissor. São dois equipamentos aqui para fazer essa transmissão de fluxo, ok? Aqui, ó, uma indicação de uma válvula reguladora de pressão auto-atuada, né? Ela pega a pressão na saída e essa pressão de saída modula o diafragma dela, o atuador dela aqui, na verdade, né? Aqui idem, mas ó, na entrada, tá vendo? Só que daí ele tem um controle de pressão. Aqui ele tem um controlador, aqui ela é auto-atuada, aqui ele já não, ele já depende de um controlador. Outro arranjo típico de Smith, né? Aqui vocês estão fazendo um diferencial de pressão entre os dois tanques. Deixa eu aumentar um pouco isso. Lá um diferencial de pressão entre os dois tanques. Não, essa aqui é a malha 103, tá vendo? Aqui você tem o controlador e registrador desse diferencial e ele vai atuar uma válvula. Essa válvula aqui e vai ter o registro do que está acontecendo no tanque, ok? Aí já tem todo esse comentário, está aqui. Muito bem. Mais uma malha de controle de pressão. Tá vendo? Você tem a linha, o controle de pressão. Aqui ó, já está mandando para um PLC, controlador indicador de... a malha 211, é o controlador indicador, onde você tem as funções aqui citadas, né? Tem um sinal analógico, né? E aqui um sinal elétrico, tá vendo? Atuando na mesma malha. E aqui ele recebeu do transformador de pressão, foi para o controle e depois foi atuar uma válvula, ok? E tem todos, aqui a S é o ar de alimentação, né? Supply, tanto para o controlador, né? Para o posicionador, como o controlador, né? E para o conversor. E aqui a indicação da válvula. Idem aqui, ó, mas através do PLC, tá vendo? Tudo isso que está aqui, que a gente usou alguns instrumentos mais do PLC, ele está fazendo também com essas funções aqui no controlador indicador, tá vendo? Mas isso aqui é simplificado, aqui mais detalhado. Porque quando você faz simplificado aqui, a gente não enxerga o que está tendo, mas na verdade você está tendo ainda o posicionador da válvula, um conversor de sinal, né? Um conversor, está vendo? Pegou um sinal elétrico e transformou num sinal de ar comprimido, né? Aqui um sinal elétrico, aqui um sinal analógico para fazer uma indicação. Então, tudo isso aqui bem detalhado era simplesmente isso daqui, ok? Então a gente tem esse tipo de ilustração. Você pode pegar um fluxograma que esteja assim, mas na realidade ele é bem completo, ele é dessa forma. Ok. Outro arranjo, são mais arranjos típicos de temperatura, né? Eu poço para o termômetro, onde você tem aquela bainha, né? O indicador de temperatura, você pode estar indicando dessa forma aqui, ó, é o indicador de temperatura no painel com transmissão elétrica, tá vendo? Ó, sinal elétrico aqui, ó, tá vendo? Ótimo.
Aqui, EILO, né? O termômetro lá, o indicador de temperatura, tá vendo? Ele tem duas escalas, uma em Celsius e uma em Fahrenheit. Só que esse aqui é um analógico, tá? Aqui, o mesmo transmissor, a sua bainha, onde vão estar os seus eletrodos, o seu bimetálico, né? Que é o seu sensor, é o PTC, isso é muito famoso na instrumentação. E em função dessa medição com o bimetal, ele emite um sinal elétrico de 4 a 20, ele tem uma alimentação e ela é modulada a 4 a 20 para saber a temperatura. Só para exemplificar, 4 a 20 é a temperatura mínima e a temperatura máxima, então ele modula, né? É o PT100. Existem escalas para cada bimetal desse daí, ok? Para cada tipo de bimetal, dimensão de bimetal. Aqui, idem, e como é a malhazinha dele, né? Aqui é o elemento primário, que é o nosso bulbo lá, né? O nosso PT100, indo para um transmissor lá, tá? Num painel. Nesse caso aqui, ele colocou uma caixa local, então para isso faltou aqui, ó, esse risquinho aqui, tá vendo? Porque aqui ele está dizendo que é simplesmente do painel, tá, o transmissor sem ter um painel. Se tivesse para ele ter um painel aqui, ele tem que ter um risquinho aqui assim, ok? É só um comentário. Aqui vários deles, né? Está falando aí sobre, você tem que dizer, o de temperatura, uma chave de pressão aqui, né? Um transmissorzinho, mesma coisa o caudal, né? Para vazão, e aqui um de nível, né? Normalmente você está acoplado, flangeado num tanque. Mais arranjos, aqui temperatura, transmissor e indicador, né? O transmissor registrador, sinal elétrico, todos. Aqui é o sinal elétrico, né? Pode estar vindo do PTC. Controla e registra e libera depois o ar para a válvula. Vocês lembram aquela válvula? Isso aqui é uma malha, mas ela está simplificada. Tem uma série de coisinhas aqui que a gente tem que entender. O projetista tem que saber. Bom, eu estou mandando sinal de ar comprimido, da onde que eu tiro? O que que eu aciono para... Vai ter que acionar uma direcional para que libere, né? Atue uma solenoide que libere o ar para abrir ou fechar essa válvula aqui, ok? Então isso aqui é uma malha mais simplificada, tem mais. Por isso que a gente que é projetista tem que conhecer um pouco tudo isso que a gente está comentando aqui e muito mais para poder fazer o projeto. Porque se você pegar uma malha dessa e não souber que você tem que pensar no ar comprimido, você tem que pensar que tipo de sinal elétrico, como é que eu faço isso, como é que eu faço... O diagrama de malha, você tem que dar os bornes, né? Borne positivo, borne negativo de determinado instrumento para ligar no painel de controle, nos bornes de um painel de controle, né? Ou de um painel de interligação, perdão. E desse painel de interligação sair de tais bornes para ir até o gabinete do controlador lá, o SDCD, PLC, não sei. Aí voltamos a ilustrar novamente esses transmissores. Fiz uma sequência que é para a gente não esquecer. Aqui também é mais arranjo de nível. O visor nós já comentamos, né, sobre aquele visor trabalha como vaso comunicante aqui, né? Precisa saber, tem uma escala, etc. Aqui já com transmissor, tá vendo? Bem, continuando, os arranjos de nível, né? Só um minuto que eu vou confirmar aqui se eu liberei a transmissão. Ok. O arranjo de nível. Aqui um segundo, só que ao invés de ser esse visor local,
você já tem uma transmissão, né, através de um transmissor de nível, né, para uma leitura num painelzinho local. Tem um registro. Poderia registrar também, tá? E a mesma visão que você tem aqui desse visor de nível, você poderia ter uma indicação nesse painel de campo aqui também, ok? Olha lá. Aqui arranjo típico de instrumentação, né? Seguir um pouquinho já mais detalhada, você tem, só que ainda falta informações de malha aqui. Mas essa aqui é uma visão simplificada. Você tem o transmissor que atua com o sinal pneumático, tá vendo? E o controlador registrador, também totalmente pneumático. Esse aqui deve ser todo o sistema do 3 a 15 PSI. O sistema mais antigo, mas que existe em N lugares aí. Aqui é a mesma coisa, ó, com nível alto e o nível baixo. Você tem as duas no sinal elétrico, tá vendo? Alarme de nível alto, montagem local, tá vendo? Aqui, né, a mesma coisa com o transmissor de nível, no sinal pneumático, mandando para a válvula, para controlar a entrada e saída desse tanque, né? E ao mesmo tempo é o controlador, né, e registrador no campo com um controlador de temperatura, nesse caso. Não, perdão. Controlador de nível também, que está fazendo nível, tá? É de uma transferência de um tanque para outro, tá? Aqui toda essa malha 103 aqui. A 104 está controlando esse tanque e a 103 está controlando esse tanque. E ambas são controladas através do fluxo desse tubo, nessa indicação aqui, ok? Também é uma simplificada, está todo em ar comprimido aí. Tá? Aqui são os visores de nível que a gente comentou. Tá vendo aqueles visores de nível que vão no tanque? Estão aqui, vários deles, tá? Com as escalas, aí os nortes níveis aqui, que são em vasos comunicantes com o tanque, tá? Aqui um exemplo mais bem referenciado, que eu já tinha mostrado lá atrás, você está vendo aqui? Então o nível está exatamente ela junto com esse visor. Isso aqui é um LG, você vê no campo. Várias outras, né? Chave de nível, chave de pressão, o caudal também, uma chave de caudal, uma chave de nível de um tanque, né? Aqui essa é a malhazinha que tem todos esses controles aí, né? Só para dar uma ilustração melhor. Aqui o nível alto e o nível baixo dessa chave, está vendo? Aqui, ó. O fluido está no tanque, está no nível baixo. Se chegar no nível baixo, a chave atua. Se começar a subir, vai chegar no nível alto, aí a chave atua. Ok? Aqui vocês vão ver, ó. Controle, nível alto, nível aqui é o baixo, né? Tá vendo? A chave atuando, aqui é o alto, a chave atuando, tá vendo? Aqui o controle é uma chave de controle de pressão, porque tem uma pressão aqui dentro, né? Aqui o controle de vazão, uma chave de controle de vazão, tá? E aqui a temperatura também. A chave de temperatura é o elemento primário de medição. Então, resumindo tudo que está nesse tanquezinho aqui, fazendo uma ilustração física, está aqui, ó, a chave do nível baixo, a chave do nível alto, olha lá, é a indicação do fluxograma. Perdão, fiz um pequeno erro aqui. Estão vendo, né? Olha lá, a chave de pressão lá em cima no tanque, a chave de fluxo, aqui na tubulação que sai, a chave de nível alto, a chave de nível baixo, aqui, né? E o transmissor, né? Elemento primário e transmissor a chave de temperatura, dando a indicação dessa temperatura, ok?
nível que está. Outros exemplos, né, de malhas, né? Chegando o fluxo, você tem aqui, ó, malha de conduta de temperatura e vazão. Mesma coisa, tá vendo? Só que aqui você já está, aqui você adaptou, você tem o controle de temperatura, né? Com essa válvula aqui. E o que acontece? Ele mede a temperatura na bomba para ir para a bomba. Na bomba, você tem um controlador e indicador de temperatura do fluxo que está dentro da bomba. Aí ele tem um transmissor, o transmissor mede aqui na chegada da entrada, na sucção da bomba, e esse controlador vai alterar ou não, né? Ligar ou desligar essa bomba aqui. Tem uma temperatura sendo controlada, né, desse fluido aqui, na saída dele, e aí você abre ou fecha essa válvula para diminuir ou aumentar essa temperatura, tá? Aqui, o que ele fez? Ele pegou o mesmo sistema que a gente tinha aqui e adaptou um sistema de nível aqui também, ó, tá vendo? Ele adaptou um sistema de nível e para controlar essa válvula aqui, ok? O processo pedia isso, né? Mais um controle, né? Um controle aqui de vazão, olha lá. Você tem os dois medidores, né? Os dois elementos primários aqui, com seus respectivos transmissores, né? Vão lá para o PLC, o SDCD, PLC, e através do sinal elétrico, e depois através vem atuar numa válvula através de um conversor aqui. Essa malha, esse FY, ok? Atuar nessa válvula. A mesma coisa, só que dessa vez é um controle um pouquinho maior aqui, todo pelo PLC, mas ele tem um intertravamento com a bomba. Ele pode ligar ou desligar essa bomba em função da atuação dessa válvula, tá? Então ele tem esse aqui, um controle de intertravamento na bomba, ok? Você pode ligar ou desligar essa bomba. Vamos mostrar mais próximo aqui, ó. Através desse intertravamento aqui você atua no motor, tá vendo? Controla a vazão. Isso aqui é o shutoff da bomba, né? Você pode aumentar ou diminuir a rotação para você controlar uma vazão, ok? Esse exemplo nós já citamos anteriormente, só que esse aqui já é um tanque que você tem uma agitação, tem um rotor, tá vendo? Tem aqui uma pá agitadora, né? Mas o sistema é bem similar ao que nós mostramos anteriormente. Ele tem controle de nível, esse controle de nível atuando na válvula, mas ao mesmo tempo ele adaptou aqui um sistema, né, de um transmissor de fluxo para essa válvula, né? E certamente ele está controlando um vórtice aqui. E aqui na camisa, que é o vapor entrando na camisa do tanque, ó, e a saída do condensado, ele está controlando a temperatura, né? Então ele aumenta ou diminui a pressão de vapor, que logicamente é proporcional no aumento ou diminuição de temperatura. Vapor saturado. Então essa é uma malhazinha. Aqui mais um controle em cascata, você controla fluxo e temperatura, né, num trocador. Um sistema de destilação, tem bastante controles aqui, teríamos que analisar parte por parte. Eu só queria ilustrar isso aqui para vocês verem que existem as malhas e estão todas com malha simples. Vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? O trocador, o acumulador, a torre de destilação, tá todo com malha simples. Ele dá uma indicação se é ar, se é controlada por ar ou por elétrico, né?
aqui elétrico, esse aqui elétrico, aqui... Mas existe dentro dessas malhas mais componentes. Isso a gente tem que entender e tentar saber, ok? Mas para poder fazer uma interpretação, senão nós não vamos conseguir fazer um diagrama lógico e nem um diagrama de malha. A parte de... tem óleo hidráulica e pneumática, né? São essas válvulas direcionais. É bom a gente conhecer um pouco a respeito, porque na instrumentação elas são muito utilizadas, não é só em sistema óleo hidráulico ou sistema pneumático. Na instrumentação vai entrada, saída de ar, é muito utilizado, porque a maior parte desses instrumentos de diafragma são praticamente 100% são com ar comprimido. Então, você saber controlar a válvula para você abrir ou fechar, ou talvez até modular. Ok, gente, essa é tudo que a gente tinha que falar. Existe muito mais, mas o assunto é extremamente extenso. A última aula foi de 1 hora, eu estou achando que essa aqui já está próximo disso, já não passou. Mas o interesse nosso é que a gente possa chegar a um desenvolvimento de projeto de instrumentação. Muitos profissionais da área de tubulação, principalmente, né, tem interesse. Mas o pessoal de química, o pessoal de processo, eu acho que essas apresentações são bastante interessantes, principalmente para o pessoal que está se formando hoje para isso. Existem uma série de amigos profissionais aí que também tem pouca atuação nessa área e a gente está tentando repassar o máximo possível de informações as quais conhecemos. E ao mesmo tempo, com certeza, trocar as ideias para poder angariar um pouco mais de conhecimento. Com certeza a gente vai aprender bastante também. A próxima parte vai ser, ainda continuando nos princípios básicos, a gente vai falar sobre terminologia. Terminologia, a gente comentou aí sobre sinais elétricos, sinais capilares, né, de pressão, tubos, sinais com ar comprimido, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daí, como é que funciona. E os instrumentos, como é que é essa receptividade e emissão de sinais, né? Os erros que isso pode causar, os desvios, né? Você tem esterese para medição, tem uma série de fatores que a gente, zona morta de alguns sinais. Então, a gente tem uma série de fatores que da terminologia vai ajudar bastante a esclarecer certas dificuldades que a gente tem em imaginar como vai ser feita a medição na instrumentação. Então, existe uma série de coisas que a gente vai ver em terminologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, nós temos aí o joinha, ative esse sininho, isso vai nos ajudar bastante. Mais uma vez, eu cito, essa informação é gratuita. A gente tem interesse em dividir esse conhecimento e a gente se expor claramente no mercado. Assim, por isso mesmo, a gente convida vocês para participarem com a gente, que essa apresentação serve para todos nós. Uma excelente permanência de vocês aqui conosco e os esperamos para a próxima apresentação. Por hora, PT, saudações. Muito obrigado.